Muito se fala sobre o impacto da inflação nos investimentos, mas na prática muita gente acaba tomando decisões equivocadas que vão trazer muito mais prejuízo do que a simples baixa rentabilidade de alguns investimentos. Por isso, fica aqui comigo nesse vídeo, aproveita e já deixa um like também, porque você vai aprender de uma vez por todas como a inflação influencia as suas finanças. Olá, eu sou a Ellen Ângela, educadora financeira, e desenvolvi alguns cursos com tudo que você precisa aprender para cuidar bem do seu dinheiro de maneira fácil e finalmente realizar os seus sonhos. Acesse ellenangela.com.br para conhecer os meus cursos. Caso você não queira investir em um curso agora, não tem problema. Aproveite para se inscrever nesse canal e assistir mais de 400 vídeos gratuitos. Bem, quem já sabe um pouco sobre investimento já deve ter aprendido que existe a rentabilidade nominal e a rentabilidade real dos investimentos. A rentabilidade nominal é o valor numérico que expressa a rentabilidade daquele período. Por exemplo, o título Tesouro Selic 2023, em 2019, no ano 2019, rendeu 5,94%. Já a rentabilidade real é quanto que sobra, quanto que o investimento rendeu acima da inflação. Então, olha só, em 2019, a inflação oficial no Brasil foi de 4,31%, a inflação do ano inteiro de 2019. Assim, usando a fórmula que vai aparecer aqui para calcular o rendimento real, a gente pode dizer que a rentabilidade do Tesouro Selic 2023 foi de 1,56% acima da inflação. Aqui neste vídeo, para efeito didático, eu não estou descontando o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda tem uma alíquota regressiva, começa em 22,5% e vai até 15%. Então, ele só é descontado quando você faz o resgate do investimento. Então, se você aplicou dinheiro no Tesouro Selic em 2019 e você não sacou, não foi descontado o imposto de renda ainda, tá? Então, aqui para efeito didático, não estamos descontando o imposto de renda. Mas, afinal de contas, o que é a inflação? Por que a gente desconta a inflação da rentabilidade dos investimentos? A inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços dos bens e serviços. Aqui no Brasil existem vários índices que medem a inflação, mas o índice oficial que é mais usado para falar da inflação é o IPCA. Como é impossível calcular a variação de preço de todos os produtos e serviços que existem, o IPCA é calculado com base em alguns produtos e serviços que mais impactam o orçamento da maioria da população brasileira. Por isso, é bem provável que você veja lá as notícias falando do IPCA e você acha que aquele IPCA não está refletindo a realidade, né? Talvez ele não reflita a sua realidade. Por quê? Pode ser que os produtos que mais impactam no seu orçamento não entram naquele cálculo do IPCA. Tá? Então, para ter uma análise bem realista de como a inflação impacta especificamente a sua vida, você teria que calcular a sua inflação. Mas aqui no vídeo, para efeito didático, eu vou usar como referência o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, um dos índices de inflação mais usados aí pelo governo, pelos economistas. Tá? De forma geral, a inflação impacta praticamente tudo na sua vida, independente de você estar fazendo investimentos ou não. Porque o preço dos produtos aumenta. E aí você precisa ter mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava antes. Quer ver só? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Em 2018, 2 anos atrás, o preço médio do litro de gasolina era R$ 4,34. Preço médio, viu, gente? Claro que vai ter lugares no Brasil que era bem mais barato, outros mais caro. Esse era o preço médio. Já em 2019, o preço médio foi de R$ 4,55. À primeira vista, falando assim de valores pequenos, vai ter até gente que vai falar que não mudou muita coisa, mas olha só. Em 2018, com esse preço médio de R$ 4,34, você precisava de R$ 217 para encher um tanque de 50 litros. Tá? Sei que não é padronizado, peguei um valor aí só para efeito didático.
E já em 2019, você precisaria de R$ 227,50 para encher o mesmo tanque de 50 litros com gasolina, tá? Então, de 2018 para 2019, você precisaria aí de R$ 10,50 a mais para pagar pela mesma quantidade de gasolina, tá? E sempre que os preços dos produtos e serviços aumentam, as pessoas que não investem, não têm reserva de emergência, são as pessoas mais impactadas. Pior ainda se não tiver organização financeira. Então, imagina que você ganha R$ 5.000 por mês e gasta tudo. Gasta tudo. Gasta inclusive antes do mês acabar, né? Quando chega o salário, já está naquele sufoco porque já gastou todo o salário do mês anterior. E aí, a escola onde as suas crianças estudam aumenta o valor da mensalidade. O que vai acontecer? Ou você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, ou vai ter que mudar as crianças de escola. Então, quando as pessoas vivem no limite do orçamento, né, não tem organização financeira, não tem o hábito de gastar menos do que ganha para investir a diferença, essas pessoas sofrem muito mais o impacto da inflação. Qualquer aumento de preços vai causar um impacto negativo na vida dessa pessoa, dessa família, porque ou ela vai ter que reduzir o padrão de consumo, ou vai ter que trocar os bens e serviços, e nas situações mais graves, quando realmente não tem nada de organização financeira, ou tem lá, finge que tem, né? Usa lá um aplicativozinho para registrar as despesas, tal, e aí quando vê, tá tudo endividado. Por outro lado, as pessoas que têm disciplina, criam o hábito de gastar menos do que ganha e investir a diferença, elas têm mais flexibilidade, conseguem se adaptar melhor a esses impactos da inflação. Então, pegando o mesmo exemplo, né, ganha R$5.000 e a escola onde as crianças estudam aumentou o preço da mensalidade. A família que não tem reserva financeira, ou vai ter que trocar as crianças de escola, ou vai ter que economizar em outras coisas para conseguir continuar pagando a escola. A família que tem reserva de dinheiro pode ir lá, sentar na frente do dono da escola e fazer uma proposta de pagar adiantado as mensalidades para ganhar um desconto e assim conseguir reduzir aí o impacto desse aumento de preço. Por isso, sabendo que a inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro, o principal objetivo de investir uma parte da sua renda mensal é justamente proteger o seu dinheiro da inflação. Só que muita gente está fazendo uma análise equivocada sobre esse assunto. As pessoas estão olhando a rentabilidade atual dos investimentos de renda fixa e descontando a inflação do ano passado. Isso não faz sentido, não é essa análise que você tem que fazer. Veja bem, se você escolhe um investimento hoje, você está pesquisando, comparando rentabilidade, você pode fazer uma simulação de quanto o seu dinheiro vai render nos próximos meses, e nessa simulação você pode incluir a inflação projetada. E aí você deve considerar a inflação que está sendo projetada pelo Banco Central no Boletim Focus. Você não vai considerar a inflação do ano passado. A inflação do ano passado ou de outros anos anteriores só serve para calcular a rentabilidade daqueles investimentos feitos nos anos anteriores. O que você está fazendo agora, você tem que calcular a inflação, a expectativa de inflação. Então, olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é muito importante vocês verem essas datas, tá? Porque isso vai mudando o tempo todo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o último relatório do Boletim Focus é do dia 17 de julho de 2020. E este relatório prevê que a inflação do Brasil vai terminar o ano de 2020 em 1,72%. O mesmo boletim prevê que a taxa Selic ao final de 2020 será de 2% ao ano. Ou seja, se essa previsão se concretizar, se o Boletim Focus estiver correto, os investimentos de renda fixa
como o Tesouro Selic e aqueles que pagam pelo menos 100% do CDI, vão ali empatar com a inflação. E aqui o mais importante é você entender que o primeiro objetivo de quem começa a investir é formar reserva de emergência. Eu já falei isso em vários vídeos e não me canso de repetir, porque eu sei que a maioria das pessoas ainda não tem e nem começou a formar reserva de emergência. Nessa reserva de emergência, o principal objetivo é que o seu dinheiro fique protegido e disponível, ou seja, que em qualquer situação que você precise do dinheiro, você possa resgatar esse dinheiro sem ter prejuízo. Por isso que eu estou dando como exemplo o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro de todos, tá? Somente depois que você tem a reserva de emergência é que você começa a buscar outros investimentos com rentabilidade maior e que geralmente são também mais arriscados e exigem que você entenda um pouco mais de investimentos, tá? Agora, o que é a questão? Tem 2 vídeos aqui no canal em que eu mostro simulações de rentabilidade de longo prazo. E aí algumas pessoas comentaram lá, mas você não está falando da inflação. Olha só, quando a gente faz simulação de investimento de médio e longo prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não considera inflação. Por quê? A inflação de médio e longo prazo é imprevisível. Você querer adivinhar, prever qual vai ser a inflação da próxima década é a mesma coisa que você querer adivinhar quantas laranjas vão nascer num pé de laranjeira que você acabou de plantar. Então, a gente não considera inflação nessas simulações de médio e longo prazo. Eli, mas então como é que eu vou saber se os meus investimentos vão superar a inflação porque eu quero uma rentabilidade maior que a inflação? Primeiro de tudo, sua reserva de emergência, o principal objetivo é ela ficar em segurança, tá? Lembra disso. Segundo, já fez a reserva, quer mais rentabilidade? Olha só, ao longo dos anos, você só vai superar de verdade a inflação se você fizer 3 coisas. Primeira delas é você se preocupar em progredir profissionalmente para você ganhar mais dinheiro, tá? Essa é uma maneira de você superar a inflação, sim. É você conseguir que a sua renda mensal aumente numa proporção maior do que o aumento da inflação, tá? Além disso, você precisa estar sempre no controle dos seus gastos. Ganha mais, mas você tem que continuar gastando menos do que ganha. E aí sim, você vai aumentar sempre que possível o valor dos seus aportes nos investimentos. Isso é o que faz a maior diferença, é você conseguir sempre ir investindo cada vez mais, tá? Então, você precisa entender claramente que cuidar bem do seu dinheiro envolve todos esses fatores. Investir é apenas uma parte. Toda vez que eu falo de investimento aqui no canal, e são vários vídeos falando sobre investimento, volta e meia aparece alguma pessoa falando assim, mas eu ganho mais dinheiro vendendo não sei o que lá. Os investimentos que eu falo aqui não são para você parar de trabalhar e ficar só investindo, de forma alguma. A sua fonte de renda é o seu trabalho. É ali que você tem que se concentrar para ganhar cada vez mais dinheiro para você ir investindo cada vez mais. Tá? Uma coisa complementa a outra. Você só vai poder parar de trabalhar quando você já tiver uma quantia investida cuja rentabilidade pague todas as suas contas. Aí você é o tal do viver de renda que tanta gente fala. Tá? Então, o investir no tesouro, em títulos privados ou até mesmo em ações, ele não é para você parar de trabalhar agora, não é para substituir a sua fonte de renda, que fique muito claro isso aqui, tá? Então, lembre-se que investir é apenas uma parte da administração das suas finanças. Agora, anota aí, eu vou ler aqui para não esquecer nenhuma palavrinha do que eu anotei e minha editora Kika coloca essa frase aqui bem grande na tela para todo mundo, essas 3 frases. Quem aprende a administrar o dinheiro e investir bem, aprende a superar a inflação.
Você não tem que se preocupar com isso agora, quando você está começando, está colocando R$ 500 todo mês no Tesouro Selic e está com essa paranoia de inflação. Não! Quem aprende a investir, quem cria o hábito de investir e vai aprendendo cada vez mais, vai superar a inflação ao longo do tempo, tá? Quem investe só no básico, não tá afim de aprender, acha muito complicado, não sei o quê, mas tá guardando dinheiro, tá investindo no Tesouro Selic todo mês, vai empatar ou perder um pouquinho da inflação e tudo bem, porque vai acumular dinheiro. Agora, quem não investe nada, quem olha assim e fala, nossa, mas o juro tá tão baixo, é melhor eu gastar o dinheiro. Quem faz isso fica muito mais suscetível a se endividar, não consegue construir patrimônio, qualquer coisa que acontecer, a pessoa vai ter que pegar empréstimo, tá? Então, quem começa investindo devagarinho, no começo pode até fazer um investimento que, a inflação deu 2%, meu investimento rendeu 1,8%. Tudo bem, agora quem não investe nada perde totalmente para a inflação. Quem não investe nada perde totalmente para a inflação e ainda fica mais suscetível a fazer dívidas por não ter reserva de dinheiro. Valeu, espero que tenha ficado claro dessa vez. Vou ver aqui pelos comentários se todo mundo entendeu. E se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Beijo e até a próxima.